conversa hoje iniciar um processo onde que eu estou chamando de um papo de espírito para espírito. É uma oportunidade que a gente tem de bater um papo bem descontraído e eu colocar determinadas coisas que eu penso e de vocês também poderem colocar nos comentários o que vocês pensam, enfim. Claro que o princípio é cada um respeitando o outro. Respeitem o que eu penso e eu respeito o que vocês pensam, claro? Agora, aqui é o quê? É uma forma da gente ter um pensamento livre e poder colocar cada um que pensa. E a conversa hoje vai ser sobre o medo da morte. É uma situação, assim, que eu, pessoalmente, acho um pouco complicada. Por quê? Muita gente se diz espírita, né? E esse canal é um canal para as pessoas que se dizem espíritas. Agora, observe, o espírita que se diz espírita, que, entre aspas, acredita na vida após a morte, na reencarnação, e tem medo de morrer. E ainda tem gente que diz que porque tem medo do desconhecido. Pelo amor de Deus. Quem é realmente espírita, que estuda, que tem um certo conhecimento, pode nunca dizer um negócio desse. Né? Eu nunca me esqueço quando eu fiz o meu curso de psicoterapia reencarnacionista, de formação em psicoterapia reencarnacionista, com o tomólogo crítico, lá há 14 anos atrás, isso foi em 2010. E nós estávamos num hotel em São Paulo, quando ele começou a falar sobre o que era a psicoterapia reencarnacionista, e falando sobre a verdadeira filosofia do espiritismo, como os espíritas devem se sentir com relação às coisas do mundo. E aí, pela primeira vez em minha vida, eu confesso a vocês, eu percebi que a gente fala algo que não é verdade, porque a gente não sente assim. Imaginem vocês, por exemplo, quem é casado e tem filhos, nossos irmãos, nossos pais, a gente realmente encara eles como um espírita? Porque se a gente for encarar como espírita, eles não são nossos pais, não são nossos irmãos, não são nossos filhos. E nós estamos ali numa situação passageira. E a gente pensa que essa situação que a gente está aqui, ou seja, esse personagem que a gente está aqui nesse palco da vida, é o que nós somos. Mas, na verdade, pessoal, nós não somos esse personagem. Nós estamos esse personagem. Só que as pessoas, de uma maneira geral, são o personagem. Incorporam o personagem na sua totalidade. E aí, para a gente não expandir muito, porque essa conversa pode ser muito longa, vamos levar apenas para a questão do medo da morte. Ora, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele coloca que cada um de nós, ao longo do processo desde quando a gente foi criado como centelha divina até hoje, em torno assim, de uma ideia, já encarnou e desencarnou algumas dezenas de milhares de vezes. Ora, se a gente já desencarnou e encarnou tantas vezes, como é que a gente ainda tem medo da morte? Tudo bem, vocês vão dizer que a gente esquece, que a lembrança, né, fica no inconsciente, e é verdade. Mas, se você tem algum tipo de consciência da realidade, de que do que é que acontece quando a gente desencarna, não há necessidade de você ter medo. É claro, se você não é boa bisca, né, que aprontou muito, aí você tem até motivo para ter medo, porque quando você desencarnar, provavelmente você vai colher os frutos da sua semeadura, né, ao longo dessa encarnação. E aí, quem não foi nada bom, vai colher o que plantou. Mas se você procura fazer as coisas certas, se você é uma pessoa que cai e levanta, que está tentando sempre ser uma pessoa melhor, por que o medo de morrer? Esse planeta, pessoal, é um planeta de provas e expiações. A gente está passando para a regeneração, mas está longe disso ainda. Ou seja, provas e expiações. Aqui se chama de planeta escola, bacana. Quem é que está na escola e que não quer logo terminar a escola, que não quer logo terminar o curso, se formar,
para poder dar sequência na sua vida. Se é um planeta escola, né, que nós terminemos essas nossas, entre aspas, provas, para que a gente possa se formar, pegar o canudo e seguir a vida. Ou seja, passar para o outro lado e dar sequência. Encerrar essa experiência aqui na Terra, que é uma grande prova. Se fala também que nós vivemos num planeta prisão. E realmente. Então, se a gente considera um planeta prisão, imagine, é como se todos nós morássemos numa penitenciária. É ou não é? E se a gente mora numa penitenciária, chega o aviso, olha, você vai ser liberado daqui a tanto tempo. De repente a pessoa está com uma doença terminal e o médico diz, ó, você tem 6 meses de vida, você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim. O que é que acontece? A pessoa fica alegre, feliz que vai ser liberada, que vai ser libertada, que vai sair da prisão? Negativo. É um Deus nos acuda. Todo mundo fica ali naquele alvoroço, porque vai morrer, porque acha que vai morrer, porque tem medo da morte, porque não quer morrer, e por aí vai. Pelo amor de Deus, pessoal. A gente tem que procurar ter consciência e ser coerente com a gente mesmo. A gente tem que parar e refletir. Por que a gente tem medo de morte? Eu, quando era rapaz, desde quando eu era rapaz, eu sempre filosofei muito, desde de menino até. E uma das coisas que eu ficava me perguntando, por que as pessoas choram quando alguém morre, alguém da família morre? E aí se dizia, não, chora porque a pessoa morreu, pela pessoa que morreu e tal. Ora, chora pela pessoa que morreu? Observe, acompanhe meu raciocínio. Se você é espírita, você vai chorar pelo que morreu? Não tem nem sentido, a gente vai falar disso depois aí, o que é que acontece, né? Se você é católico, se você é protestante, evangélico, ou o que seja, geralmente essas religiões, essas crenças, acreditam que você vai para o céu, que você vai, sei lá, para o inferno, para o purgatório, mas você vai desencarnar, vai morrer, né? Não vou dizer desencarnar, você vai morrer, e seu espírito, porque de uma maneira geral todas elas têm espírito, o espírito vai sair e vai embora. Para algum lugar ele vai. Agora, você que está aqui, por que você está chorando porque esse espírito foi embora? Qual é o problema desse espírito ter ido embora? Qual é o problema? Agora, você está chorando é por você. Você está chorando é pela saudade que você vai ter daquele ente que você ama, que você perdeu. Então, o choro, a tristeza, é por você, pela falta que aquele ser que você ama vai fazer para você. E não porque ele morreu. Isso é somente uma das coisas que a gente tem que refletir, que a gente deve refletir, né? Um outro ponto que eu disse que a gente ia falar daqui a pouco. Uma das comparações que a gente pode fazer quando a gente está vivo, ou melhor, quando a gente está encarnado, é que a gente tem um espírito habitando um corpo, e não um corpo que tem um espírito, ou seja, é o espírito que tem um corpo, e não o corpo que tem um espírito. Só para a gente iniciar a conversa, né? Imagine que esse espírito, que está agregado, que está ali colado nesse corpo, que está ali integrado nesse corpo, cada célula desse corpo está conectada a uma célula desse corpo astral, né? Estão todos ali entrelaçados. É uma verdadeira simbiose e é uma verdadeira prisão para o espírito. Pessoal, o espírito, ele é livre, ele tem uma capacidade de ver. Você sabia que o espírito não enxerga só pelos olhos, ele enxerga com o corpo todo, ele sente com o corpo todo. O espírito, quando aprende, ou melhor, né, o corpo astral, né, o espírito no seu corpo astral, na quarta dimensão, quando ele sabe, ele volita, ou seja, ele sai voando, ele se desloca pelo pensamento. Imagine você poder fazer isso. Se você não souber, nem todos sabem ainda, está no estágio que não sabe, pode aprender. Pô. Eu sou daltônico parcial. Eu não consigo ver as cores da mesma forma que as pessoas que são normais veem.
Se fala que quem consegue ver as cores normais, vê um mundo colorido maravilhoso. Tem histórias aí na televisão, até de pessoas que botam aquele óculos, que eu, inclusive, já comprei, mas não foi assim bom, pelo menos o que eu comprei não era legal, e ficam emocionadas, choram de ver a vida colorida. Mesmo quem é normal, não vê as cores da mesma forma que o espírito, porque o mundo espiritual, ele tem uma intensidade de cores, de tudo, muito maior. Então, se a gente acha que aqui está bom, a gente não sabe o que é do outro lado. Uma das comparações que são feitas é que a gente, é como se a gente estivesse dentro de um escafandro. Vocês sabem o que é escafandro? É aquela roupa de mergulho pesada que os mergulhadores vestem para poder descer, geralmente, a grandes profundidades. É aquela, parece um astronauta com aquela cabeça metálica, aquele corpo, aquela roupa pesada no corpo para proteger de grandes pressões e tudo. E a pessoa fica totalmente ali limitada, é horrível, fica presa, se sentindo abafado. E é assim, pessoal, o espírito se sente assim. É por isso que a gente dorme, inclusive, vocês sabiam? Quando a gente dorme, tem vários motivos. Um deles é que o espírito se desdobre do corpo para que ele possa ir para outros paragens, para que ele possa ter um alívio. É verdade. O espírito se desdobra, como a gente dorme, geralmente o espírito se desloca do corpo e vai para, a depender da sua mente, a depender de você, para onde você estiver sintonizado, mas ele sai do corpo. E isso aí é um alívio, porque ele não suportaria viver 24 horas por dia dentro do corpo por muito tempo. E aí eu volto ao ponto da nossa conversa. Se a gente morrer, se a gente não, né? Que todos nós vamos morrer, mas quando a gente morrer, o que é que vai acontecer? A gente vai se libertar. A gente vai tirar esse escafandro, vai poder sair por aí voando, vai poder sair por aí numa liberdade maravilhosa, fazer coisas que a gente nem imagina, e a gente tem medo de morte. E a gente se diz espírita, que conhece a reencarnação, por que que a gente reencarna, quando a gente desencarna, o que é que vai acontecer. Eu costumo dizer sempre o seguinte: eu não acredito no espiritismo, eu não acredito na reencarnação, não acredito em nada disso. Eu sei que é assim. Eu não creio, eu sei. É muito mais forte, porque eu vivo isso, graças a Deus. Eu, hoje, agora, e desde sempre, sempre disse, eu não tenho medo de morrer. Pelo contrário, eu só estou vivo porque eu só, melhor, eu só, digamos assim, quero estar vivo porque eu tenho compromissos com minha esposa, com meus filhos, né, com minha família, e ainda, digamos, eles não estão ainda instalados, digamos assim, bem instalados, e eu não quero deixá-los numa situação ruim. Mas se não fosse isso, e eu já tivesse cumprido todo o meu programa reencarnatório, tchau, o que é que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? As pessoas que têm uma vida muito longa, para mim isso é castigo, para mim, né? Cada um tem a sua visão. Eu conheço uma pessoa que está bem próximo de mim, que queria estar numa cama, preferiria estar numa cama, sem se mexer, só com os olhos mexendo, mas não quer morrer, apesar de todos os problemas que ela tem, né? Porque tem o medo de morrer que se pela. Meu pai morreu com 53 anos, nos deixou muito cedo. Foi um homem que me deu tanta orientação, que me ensinou muito. E uma das coisas que ele me dizia, que tem a ver com isso aqui, é que ele dizia assim, meu filho, o homem é do momento. E eu posso estar nesse momento, né, de dizer que eu não tenho medo de morrer. Pelo contrário, até gostaria, sou sincero, gostaria, mas no momento certo. Eu não quero nem colocar isso no antes e nem depois. Na hora que tiver que ir, nem olhar para trás, tá? Pode ser que amanhã ou depois, né, em determinado momento, se eu souber que vou morrer, ou se eu estiver já próximo da morte e tiver consciência disso tudo, que eu recue, que eu deixe de pensar dessa forma, porque, como meu pai disse, o homem é do momento, né? Muitas vezes a gente diz que faz, que acontece, e na hora H, não é nada daquilo. Você congela,
Em vez de atacar, você corre, enfim. Mas, enquanto isso não acontecer e a gente não tirar a prova, o meu pensamento hoje é esse. Que nenhum de nós, principalmente nós que somos espíritas, pessoal, a gente não pode. Se você tem medo de morrer, é porque você não é coerente com o que você diz que você crê, com o que você diz que você vive. Pelo amor de Deus, pense, a morte é apenas uma passagem. A gente está aqui, é um espaço muito curto. Hoje eu tenho 64 anos, parece que foi ontem que eu era criança brincando. A vida, ó, é um sonho. E todos nós somos assim. Quem é vocês hoje que estão jovens, tenho certeza, logo, logo vocês vão estar já com a idade avançada, experiente, cheio de filhos e netos como eu. Passa muito rápido, pessoal, passa tudo muito rápido. E a morte é o fim de todos nós. Não existe meio termo, não existe si, né? E todo mundo fica querendo evitar, fica correndo, fica fazendo de tudo, né? Até a própria ciência fica querendo fazer com que as pessoas sejam imortais. Se pudesse, faria. Não sabendo que isso é um grande castigo. Quando a gente vive muito, já pensou você ficar dentro desse escafandro que eu falei aqui agora? Você ficar dentro de uma prisão o resto da sua vida? Quem é que quer isso? O problema é que a gente não tem essa consciência. A gente não desenvolveu essa consciência. E aí, eu apelo para vocês, pensem, procurem refletir. Eu até penso, né, tem grandes nomes aí que eu, perto deles, não sou absolutamente nada. Chico Xavier, o próprio Nivaldo, que falam da vida. Chico mesmo tem um episódio que ele estava caindo, o avião estava tendo um problema, e aí, tendo uma perda de altitude, e ele gritando, e Emmanuel do lado dele, falando que ele se acalmasse, que ele se controlasse, e ele gritando, gritando, enfim. Mas eu, pessoalmente, e olha que Chico Xavier, né? O próprio Ivaldo, que também fala tanto da vida, que, enfim, eu acho que, claro, todos nós devemos querer estar vivos. E a vida é uma graça divina. E temos que agradecer, claro. Mas sem exagero, pessoal. Porque a gente está aqui é uma oportunidade. Mas, quando a gente estiver do outro lado, vai ser muito melhor. Tenho certeza. Então, pessoal, aqui é um bate-papo de espírito para espírito, como eu disse para vocês, para que a gente possa trocar uma ideia. Eu estou tendo aqui a oportunidade de colocar o que eu penso, tá? Eu realmente penso dessa forma, pode ser que amanhã eu pense de forma diferente, mas hoje, e desde que eu me entendo por gente, eu sempre pensei assim, que a morte é algo natural e que a gente não deve temer, nem querer que chegue, claro, porque a gente tem o nosso planejamento reencarnatório e a gente não deve antecipar, porque senão a gente vai entrar em débito, né? Vai adquirir um karma que não tem sentido. Então, pessoal, vamos refletir sobre isso, ok? E eu aproveito para lhe pedir, se você não curtiu ainda, e se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, que a gente tem aqui vários vídeos que nós estamos colocando sobre ciência espírita, né, sobre ciência, sobre espiritualidade, enfim, são vários conteúdos que a gente já colocou e que vai colocar, e que vai ser uma oportunidade da gente conversar. Coloque nos comentários o que você pensa, né, como eu disse, vamos respeitar um ao outro, né, cada um, claro, tem educação, né, com o que o outro pensa, eu respeito, sei, e que a maior parte das pessoas, a maior parte, né, eu sou exceção, eu sei que eu sou exceção, não pensa dessa forma. Mas é por isso que eu estou aqui colocando para vocês, para poder tentar contribuir de alguma forma, ok? Grande abraço para vocês.